Eu embarquei em uma jornada extraordinária em busca da platina de The Last Guardian. Lançado em 2016 para PS4, infelizmente não foi um jogo tão aclamado quanto seu antecessor Shadow of the Colossus, mas ainda assim continua sendo um dos meus jogos favoritos. Então nesse vídeo iremos atrás de todos os barris, dicas e seus 24 troféus, incluindo a platina. Iniciamos o jogo sob a visão de um garoto desacordado, que ao despertar confuso sem saber onde estava, percebe que seu corpo está coberto de marcas estranhas e ao seu lado está uma fera chamada Trico, que quando acorda se mostra extremamente agressiva em relação ao garoto. Vale ressaltar que todas as dicas que eu citei são as falas do narrador, que em algumas partes do jogo precisamos esperar um determinado tempo ou fazer uma ação específica para que a dica seja liberada. Obviamente eu não vou mostrar todas no vídeo, pois são em torno de 94 falas e isso também vale para os barris. Para conseguir acalmar a fera, eu tiro algumas lanças que estavam fincadas no seu corpo e também alimento com alguns barris, e por equilibrar 2 barris e andar com eles por 10 metros, pegamos o troféu Equilibrando Barris. Depois de acalmar Trico, tiramos a corrente de seu pescoço e com sua ajuda conseguimos atravessar um buraco na parede, chegando em uma área que com certeza não faz referência a Shadow of the Colossus. Pegamos então um escudo que emana uma luz e com ela podemos comandar Trico a quebrar alguns lugares, nos dando passagem para sair daquele local. E quando estávamos prestes a ir embora, descobrimos que estávamos em um lugar chamado O Ninho e que aquele era o lar da fera. Porém, Trico estava com suas asas quebradas, então teríamos que seguir o caminho a pé. Aqui começamos a saga de colocar a cabeça da Trico em todos os buracos pelo jogo, o que não são muitos, mas pode acabar sendo um troféu perdível. E falando nisso, quase todos os troféus do jogo podem acabar sendo perdíveis, como o de tirar todas as lanças de Trico ou terminar o jogo sem dar game over. Por isso é recomendado sempre deixar um save separado, caso perca alguma coisa. Continuando, chegamos em uma espécie de sala da antena, onde a Trico fica muito assustada por algum motivo e assim que ela desce... Ela entra em uma espécie de transe, ficando muito agressiva e não nos reconhecendo. Aqui pegamos o troféu Se Correr o Bicho Pega, por sobreviver 3 minutos na sala da antena. Após sermos pegos, temos algumas visões de como chegamos até aqui, porém não é nada muito claro, e quando acordamos de volta, vemos que nosso escudo havia sumido. Seguindo então encontramos o que vai ser o nosso principal inimigo o jogo todo, que são essas armaduras, que podem atacar Trico com espadas e lanças e também sequestrar o garoto, então é preciso ter muito cuidado. Uma coisa que eu acho bem legal nesse jogo é que enquanto vamos avançando, podemos ver o quão perto estamos chegando da torre, que é o nosso principal objetivo, e também ver caminho por onde já passamos e por onde ainda iremos passar. Chegando em mais uma área de batalha, conseguimos o troféu aí mesmo, por acertar 20 barris ou vasos em armaduras. Só para deixar claro, como eu fiz isso logo no começo do jogo e em outras partes que tem troféus parecidos, é basicamente só ficar dando checkpoint até pegar o troféu. É bem simples. Continuando em mais uma área com batalha, pegamos o troféu Sai de Mim, por ficar agarrado nas costas de uma armadura por 30 segundos e também Salvo pelo Gongo, por fazer a Trico derrotar 20 armaduras que estejam carregando o garoto. Seguindo então para uma das partes mais importantes do jogo, onde aprendemos a dar comandos para a Trico, como apontar para onde ir, onde saltar e até mesmo atacar. Avançando um pouco mais, descobrimos que por algum motivo a Trico tem medo desses vitrais em formato de olho, ficando totalmente paralisada quando vê um desses. E agora seguimos para uma das sequências mais fodas desse jogo e que vai aparecer muito daqui pra frente, que são basicamente parte onde nos arriscamos para tirar um obstáculo do caminho e a Trico salva nossa vida em momentos de câmera lenta que são muito fodas. E pode parecer um pouco besta falando assim, mas foram essas partes que despertaram meu apego a esse jogo há 9 anos atrás. Mas enfim, passando por mais partes de batalhas e de remover obstáculos, eu consigo o troféu Corda de Segurança, por ser salvo de uma queda segurando a cauda da Trico 10 vezes. Chegando então em uma área onde a Trico parece estar muito mal, com algum tipo de dor, e ela só tá com fome. Pegamos então um barril e passamos por essa parte insuportável que eu deixei o barril cair 2 vezes, porque esse moleque é todo molenga e não consegue pular direito com um barril. Mas enfim, continuando, entregamos o barril pra Trico, que fica toda felizinha, e eu adoro essas partes que ela fica feliz por ter ganhado comida. Então o jogo decide apresentar
uma habilidade da Trico que só vai aparecer nessa parte, que é o fato dos olhos dela brilharem no escuro. E eu não faço a menor ideia do porquê não colocaram isso em mais partes do jogo, pois seria uma mecânica muito boa para se explorar. Escalando até o topo de uma torre que acaba desmoronando, descobrimos que existe mais de um Trico, e esse vagabundo nos joga lá para baixo em toda uma área que já havíamos passado, deixando a Trico muito machucado por causa da queda. Entregando o barril para Trico, subimos até o topo da estrutura por onde caímos e chegamos em uma área que está coberta por uma fumaça verde que deixa a Trico completamente hipnotizada, pois muito provavelmente é disso que são feitos os barris que ela come. Tirando o Trico de seu estado hipnótico, para surpresa de 0 pessoas, ela fica com fome de novo. E nessa parte eu consigo, de uma maneira muito aleatória, o troféu A Natureza Chama, por pegar a Trico fazendo suas necessidades. E também o troféu Coleira, por fazer a Trico colocar a cabeça em todos os buracos pelo jogo. Seguimos então com mais uma sequência muito foda da Trico nos salvando e chegamos em uma espécie de coliseu, onde pegamos esse carrinho e conseguimos o troféu Carreta Vendaval, por cair em cima das costas da Trico depois de ser jogado de uma carreta. Continuando a viagem, chegamos em uma parte que está completamente inundada, e eu não mencionei antes, mas a Trico tem medo de água por algum motivo. Servindo de exemplo para ela, conseguimos prosseguir para a próxima área, porém... Acabamos nos separando da Trico e indo parar em uma área totalmente nova. Escalando até o topo, encontramos o que parecia ser a Trico, porém era a mesma fera que havia nos derrubado para o fundo do vale. Desviando da fera, chegamos ao que parece ser uma espécie de elevador, mas infelizmente somos pegos por esse bicho nojento, desgraçado, que não tem amor à vida. Saiba que eu te odeio profundamente. Enfim, depois de sermos brutalmente espancados por esse animal imundo, ele simplesmente decide ir embora. Então ficamos lá, sozinhos, esperando. Até que finalmente Trico decide aparecer para nos ajudar. Saindo da gaiola, seguimos todo o caminho de volta por onde a Trico veio e acabamos chegando em outra sala da antena. E dessa vez, após sermos pegos, conseguimos ver de fato como chegamos até aqui. E nessa parte do jogo você consegue ver todo o carinho e cuidado que a Trico adquiriu pelo garoto durante toda a aventura, pois mesmo não sabendo o que fazer com o menino, ela ainda dá o seu jeitinho para trazer ele de volta, do mesmo jeito que cuidamos dela quando está ferida. E são por momentos como esse que fazem esse jogo tão especial para mim. E sim, eu chorei nessa parte. Depois de muito tempo, finalmente conseguimos chegar até a torre onde era nosso principal objetivo, dando toda a volta para tirar os obstáculos que impedem a Trico de passar.
Enfrentando seu medo para nos salvar, Trico havia voado. Talvez não muito, mas longe o suficiente. E eu só queria deixar registrado essa parte totalmente aleatória que se você der o comando para pular, a Trico simplesmente vai sair voando. Eu amo esse jogo. Tirando mais um obstáculo do caminho, esse bicho desgraçado aparece de novo e começa a arregaçar a Trico na porrada. Sem medo nenhum, eu esmago a cauda da fera e jogo um carrinho na cabeça dela, fazendo os seus chifres quebrarem e ela ir embora. Descendo até onde a Trico estava, tiramos todas as lanças do seu corpo e nesse momento ela acabou vomitando o escudo que estávamos usando no momento que ela nos engoliu na sala da antena. Usando ele, conseguimos pegar alguns barris para Trico, que acaba adormecendo junto ao garoto. Com Trico recuperada, subimos de volta onde havíamos parado, chegando em mais uma sala da antena, mas dessa vez estávamos com o escudo em mãos. Usando ele, destruímos a antena e tiramos a Trico do transe. Seguimos então até o topo de duas torres, onde cada uma possui um mecanismo para erguer uma ponte, conectando as duas. Com as pontes conectadas, damos o sinal para Trico. Durante essa batalha, pegamos o troféu Perdendo a Cabeça, por derrotar 10 armaduras arrancando a cabeça delas, e também o troféu Enchendo o Barril, por dar todos os barris para Trico. Chegamos até a entrada da torre, abrimos o portão com nosso escudo e chegamos em uma espécie de elevador que nos leva até o nosso último confronto com as armaduras. Subindo até o topo da torre com outro elevador, chegamos em uma área onde precisamos desativar essas hélices para assim abrir passagem para Trico. E então encontramos o Senhor do Vale. E se você achava a história de Shadow of the Colossus complicada, tenta explicar para alguém o que é isso aqui. Enfim, subindo até as hélices, liberamos a passagem para Trico e finalmente chegamos até o topo da torre. Correndo até o escudo com a esperança de ajudar Trico, somos pegos por outra fera que nos arremessa de cima da torre. E essa é a minha parte favorita do jogo inteiro, onde voamos em questão de segundos por várias partes do jogo que levamos horas para atravessar escalando e andando. Depois dessa sequência de voo muito foda, pegamos o troféu Criptozoólogo, por tocar em todas as feras inimigas. Alcançando o escudo, a cauda da Trico é cortada, porém ela ainda possui o poder mesmo depois disso. E nessa parte, finalmente pegamos o troféu Já Falei 1000 Vezes, por ouvir todas as dicas. E agora era hora de destruir o Senhor do Vale.
com nossas últimas forças, damos o comando para Trico ir embora, assim encerrando nossa extraordinária jornada. Pegamos então os troféus Cuidados Críticos por remover todas as lanças da Trico, Embora estejamos distantes por concluir o jogo, Emissário Intocável por concluir o jogo sem game over, Emissário Ágil por concluir em menos de 30 horas e Emissário Veloz por concluir em menos de 15 horas. E antes de eu dar as minhas considerações, vamos só pegar alguns troféus que ainda estão faltando. A Prática Leva à Perfeição, por fazer Trico pegar 20 barris no ar, Maravilha Estrondosa, por derrotar 20 armaduras com os raios de Trico, Emissário Relâmpago, por concluir o jogo em menos de 5 horas, Vestido para Festejar, por coletar e equipar todas as roupas, Amigos para Sempre, por pintar todo o corpo de Trico, e a Platina, o Último Guardião. É realmente uma pena que esse jogo não seja tão aclamado quanto seus antecessores. A jornada do menino com a fera é muito bem construída e você realmente sente pena da Trico em todas as situações que ela acaba se machucando, como se ela realmente existisse de verdade. É uma platina que muitas pessoas acabam largando por ter alguns troféus bem bugados, mas caso seja a sua primeira experiência, com cerca de 3 runs dá pra platinar sem muitos problemas. Eu consegui a platina com cerca de 20 horas e em nenhum momento eu senti vontade de largar o jogo. Porém, eu sou um pouco suspeita pra falar, pois esse é o meu jogo favorito.